A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha assistindo esse tempo devocional. Deus tem uma palavra de bênção para mim e para você hoje, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, começando pelo versículo 1. A palavra diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Passagem linda, não é? Uma passagem que tem até música, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Então, é uma passagem que nos ensina muitas coisas. Uma das coisas que eu queria ver com você aqui é a condição do Zaqueu. A palavra coloca 2 coisas já de início. Uma, que ele era cobrador de impostos e rico. Então, Zaqueu era um homem rico. A outra é que ele era pequeno, ele era baixinho, ele era um homem de baixa estatura. E do ponto de vista espiritual, eu quero fazer uma análise aqui, uma comparação, que todos nós, queridos, por mais que nós tenhamos uma condição, e não estou a falar aqui social, tá? Da questão de ser rico, pobre, mendigo, mas por mais que nós tenhamos capacidade, ou seja, sejamos ricos, podemos colocar sim a questão social, mas ainda que tenhamos uma capacidade, sejamos suficientes, sejamos inteligentes, e somos, todos nós, ainda assim, precisamos do Senhor Jesus em nossas vidas. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa é capaz de dizer, ela pode até fazê-lo, né, porque ela tem a capacidade, mas ela não pode dizer que ela consegue viver sem Jesus Cristo, sem o Senhor Jesus. É impossível para o homem viver uma vida feliz, viver uma vida abundante, viver uma vida plena, sem ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que não estamos falando da questão financeira, porque estamos falando da questão espiritual, da questão emocional, psíquica. O homem precisa de Jesus na sua vida. Ele nos criou. Ele sabe das nossas necessidades. Ele mesmo diz isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando ele nos diz para não ficarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Pai sabe que nós necessitamos dessas coisas, comer, beber e vestir. Então ele sabe das nossas necessidades. E ele sabe que nós somos pessoas carentes emocionalmente. E por mais que tenhamos uma condição financeira, social boa, estabilizada, nós ainda precisamos do Senhor Jesus, porque há algo que dinheiro nenhum no mundo, suficiência nenhuma no mundo é capaz de comprar, que é a nossa redenção. Porque a palavra fala que nós somos comprados por bom preço. E não foi com ouro nem com prata. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele vai dizer que não foi com ouro nem com prata que fostes comprados de volta
mas com o precioso sangue de Jesus. Então o homem estava vendido sob pecado, a palavra diz isso também. O homem estava entregue, fadado a uma vida ruim emocionalmente, espiritualmente, então, ele estava destinado ao inferno. Mas Deus enviou o seu Filho, nos diz o Evangelho de João, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Zaqueu, ele entendeu isso. Ele entendeu que, a despeito dele ser um homem rico, ele precisava de Jesus na sua vida. Apesar de ele estar abastecido, esse homem demonstra que ele tinha uma carência na sua vida. E ele vai ao encontro do Senhor Jesus. A outra coisa que nós vemos aqui é que ele era um homem de pequena estatura. E agora quero falar do oposto. Por mais que nós sejamos e somos pequenos aos olhos de Deus, não porque Deus nos vê assim, mas quando comparados, se eu corrigir a minha colocação, não é aos olhos de Deus, quando comparados à grandeza de Deus, nós vemos a nossa pequenez. Quando olhamos para dentro de nós, muitas vezes, é assim que nós nos vemos, pequenos, incapazes, insuficientes, porque existe essa dualidade. Alguns se acham ricos demais, abastecidos, como o Apocalipse diz, Você diz que é rico, Apocalipse capítulo 3, você diz que é rico, que está abastado, que você não tem falta nenhuma, quando você não sabe que você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. São palavras de Deus, não são minhas não, tá? E ele fala, Jesus dizendo isso, ele fala, eu te aconselho que você compre de mim roupa para te vestires, ouro e óleo para que você veja. Então, não obstante, temos pessoas que se acham suficientes demais e dizem e pensam que não precisam de Jesus. Há também o outro extremo, aqueles que se acham pequenos, que se veem pequenos, e o Zaqueu, ele era pequeno. Só que ele não se limitou. Diz a palavra que ele subiu num pé de sicômoro. Sicômoro é um figo de má qualidade, tá? Era um figo que era dado ao gado, ou só os mais pobres compravam. Era um tipo de figo, uma árvore não muito alta, tá ok? Devia ter aí talvez uns 4 metros de altura, a 5 metros. Então, quando Zaqueu soube que Jesus ia passar por ali, ele foi ao encontro de Jesus. E esse é um outro elemento que eu queria colocar aqui para nós. Nós temos que estar em lugares ou nos lugares onde nós sabemos que Jesus estará. Se nós queremos que Jesus venha entrar na nossa casa, fazer nela pousada, como ele falou para Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa hoje. E talvez você já tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Jesus não quer ser apenas um visitante, um hóspede. Ele quer que nós cultivemos a sua presença todos os dias. E talvez você ainda não tenha feito a oração de entrega a Jesus, entregando a tua vida para tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Não deixe passar deste dia. Convide Jesus para entrar na tua vida. E se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, diga a cada dia, diga, Senhor, é um prazer, é um privilégio para mim ter o Senhor na minha vida, porque nós somos a casa de Deus. Amém? Então fica aqui essas 2 recomendações para nós. Primeira, nunca nos achemos ricos demais para não irmos atrás de Jesus. E por outro lado também, nunca se ache pequeno demais, porque a multidão às vezes quer nos impedir de olharmos e enxergarmos o Senhor. Mas se nós buscarmos um jeito, nós vamos vê-lo, nós vamos fitá-lo, e Ele vai dizer para nós, vou passar a noite na sua casa. Amém? Graças a Deus. Vamos orar então? Pai, nós te somos gratos porque já entregamos a nossa vida ao Senhor
E Jesus, Tu já habitas em nós. Senhor, se porventura tiver alguém que esteja vendo esse devocional e ainda não fez essa oração, te convidando para entrar na sua vida, na sua casa, que ela faça essa oração agora. E com certeza o Senhor a receberá. Toda barreira, toda multidão que tem impedido esta vida de Te ver, seja agora, Senhor, dissipada em nome de Jesus e que o Senhor se revele a ela, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, obrigado pela Tua graça e misericórdia. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.